Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: prosperidade não é ter muito, mas estar satisfeito com as bênçãos que Deus lhe deu. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós não temos alguma coisa, nós somos facilmente iludidos pelos nossos pensamentos. Então nós começamos a imaginar como a nossa vida seria se algumas coisas elas fossem diferentes. O problema é que conforme nós vamos conquistando essas coisas, nós percebemos que a promessa é muito grande, mas a entrega é muito pequena. E durante todos esses dias, nós estamos fazendo a jornada, aonde nós já buscamos a balada, buscamos a igreja, buscamos o casamento, buscamos filhos, buscamos as viagens e ainda assim não encontramos a satisfação. E esse é o momento ao qual as pessoas elas se voltam para onde? Para o trabalho, acreditando que o ter iria resolver o ser. Que toda aquela infelicidade, toda aquela frustração e toda aquela promessa e uma entrega tão baixa é a falta de dinheiro. E assim nós começamos a ficar obcecados, tentando conquistar cada vez mais, crendo que uma casa maior, um carro melhor, outro celular ou outras coisas poderiam resolver os nossos sentimentos, sem entender que desde o começo, que desde lá de trás, tudo o que faltava era Deus. Mas nós fomos na igreja na segunda etapa, fomos na igreja, mas não tivemos comunhão com o Senhor. Usávamos as igrejas para buscar os nossos próprios interesses e não para buscar o amor. Não buscamos o conhecimento, não tivemos sabedoria e vivemos como todos vivem. Você sabe por quê? Porque as nossas referências elas estão corrompidas. O problema é que nós crescemos e aprendemos com o que existe à nossa volta. E com as redes sociais, com as televisões, com as novelas, com os filmes, nós achamos que aquilo que nós assistimos é exatamente o que nos falta. Que a atenção, que o like, que a curtida, que o comprar, que o gastar vão resolver esse vazio existencial. E a gente começa uma nova jornada onde é acumular coisas, sem entender nada. Se você tivesse lido a palavra de Deus, você teria entendido através da vida de outras pessoas, porque na Bíblia existe exemplo para todos os tipos de comportamentos e o resultado que esse comportamento vai trazer para a sua vida. Mas você leu? Não. Por quê? Porque gosta de ler Salmo, gosta de ler Provérbio, gosta de ficar rifando a Bíblia, abrindo em qualquer lugar, não lê em sequência, então não adquire conhecimento. Quando abre, só busca os seus próprios interesses, não busca sabedoria. Às vezes Deus está me preparando hoje para algo que eu vou viver amanhã, e hoje eu não estou vivendo essas coisas. Se eu não aprender hoje, como eu posso executar amanhã? Se você só busca tentar apagar incêndio na tua vida, é só isso que você faz o tempo todo, apagando um incêndio. Se a gente vai lá em Eclesiastes 5, versículo 10 a 13, a palavra do Senhor é assim: quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem a ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer. Isto também é ilusão. Quanto mais rica é a pessoa, mais bocas tem para alimentar. E o que ela ganha com isso é apenas saber que é rica. O trabalhador pode ter pouco ou muito para comer, mas pelo menos dorme bem à noite. Porém, o rico se preocupa tanto com as coisas que possui que nem consegue dormir. Eu tenho visto nesse mundo esta coisa triste. Algumas pessoas economizam dinheiro e sofrem com isso. Quem está conversando conosco? Salomão,
o filho do rei Davi, a quem orou pedindo sabedoria, mas esqueceu de pedir obediência. E esse é o final da vida dele. E no final da vida dele, ele vai perceber uma única coisa, que desobedecer a Deus não traz nada que nós possamos levar desse mundo a não ser preocupações. E ele usa muito a palavra ilusão ou a palavra vaidade, dependendo da tradução da Bíblia. E o que ele conclui como ilusão? Que é algo que prometia entregar felicidade, mas no final entregou o quê? Entregou nada. Presta atenção na sua vida, presta atenção nas suas escolhas, nas suas expectativas. Quantas vezes você se frustrou, imaginando que seria uma coisa e no final foi outra? Você sabe o que aconteceu aqui? O diabo iludiu a tua cabeça. Sabe por que o diabo iludiu a tua cabeça? Porque Jesus não estava com você. Porque ao invés de orar, você preferiu buscar as coisas, buscar as pessoas, buscar o jeitinho, buscar os seus prazeres, buscar o seu, né? Você fez o seu corre. Qual que é o resultado? Ilusão. Você gastou um tempo e no final lá não tinha nada. Por quê? Porque era uma mentira. O diabo é o pai da mentira. E toda mentira, mentira, tá na onde? Na cabeça. Você acreditou que algo iria acontecer, mas só estava dentro de você. Quantas vezes você não sente ansiedade, ou sente medo, ou sente algo, nossa, eu tenho um pressentimento que algo vai acontecer e fica sofrendo aquilo. Pensa que a pessoa tá lá com outra pessoa e fazendo você sofre. Quando vê, não tá acontecendo nada. Nada. É a batalha espiritual acontecendo dentro da tua cabeça. Como você não repreende o diabo e não conhece a verdade, o tempo todo ele ataca os teus sentimentos, e quando ele faz isso, quanto mais negativos são os teus sentimentos, mais vai somatizar no seu corpo. Conforme vai somatizando, vai criando doenças, compulsões, vícios e hábitos. Se você estivesse fazendo certo do jeito certo, não teria nada disso. Mas como simplesmente rejeitou a Deus e falou, vou viver na escuridão, é a consequência da desobediência ao Senhor. Quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Graça é satisfação. Dá um exemplo para você que é muito simples. Quando você come, vai chegar um momento que você vai parar de comer. Por quê? Porque você está satisfeito. Antes de comer, você tinha fome. Conforme você vai comendo, você vai ficando satisfeito. Claro que tem pessoas que gostam de um pouquinho mais, né? Que gostoso. Mas depois, aonde vai parar o pouquinho mais? Todo excesso para no seu corpo, e a hora que você olhar no espelho, quando você colocar a sua roupa, você vai ver que aquilo não era necessário. Se tivesse parado antes, teria estado satisfeito, porém, não teria as consequências do depois. Na hora é muito bom fazer, mas vai ter sempre um depois. Então Deus fala, quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. O problema aqui não é o que ter, mas é a forma que se usa. É você sofrer por não ter, é você acreditar que a pobreza é o problema. Então nós entendemos que prosperidade sem Deus não traz satisfação, porque eu não consigo reconhecer aquilo que Deus fez. Se for para amar qualquer coisa nesse mundo, tem que ser amar quem? A Deus. E por amar a Deus, eu amo quem? As pessoas. O que nós vamos levar desse mundo? Nós não vamos levar nada. Então você pode estar aí sofrendo. Mas seria bom eu ter dinheiro para poder pagar as minhas contas. Eu gastei demais. Aí vem a pergunta, gastou demais por quê? Porque foge demais, e fugir de Deus custa caro. Quando você vê, você já comprou o 10º par de sapato. Quando você vê, você comprou mais uma coisa no Mercado Livre que você não precisa. Quando você vê, você está ali bebendo. Quando você vê, você está ali comendo. E é sempre aquela vontade de experimentar algo novo. Se o que você tem
não te satisfaz, não vai ser o novo que vai satisfazer. Se o que você tem hoje, ou o que você ganha, você não se sente satisfeito, não vai ser ganhar mais que vai satisfazer, porque quanto mais você ganha, mais você gasta. E as pessoas que, entre aspas, são ricas, elas são ricas por quê? Porque elas economizam. Gastar dinheiro não acumula dinheiro. É isso que às vezes você não entende. Não vai ser gastando que você vai ter. Então as pessoas, elas querem dinheiro e querem gastar porque elas acreditam que gastando vão ter prazer, que gastando vão ter satisfação, que é um telefone melhor. Para quê? Para que as pessoas olhem e invejem. Veja que tudo se baseia em motivos escusos. Tudo se baseia em coisas que não levam ninguém a lugar nenhum. Isso é uma micro bolha que você quer, sabe para quê? Para que o diabo possa continuar alimentando as tuas ilusões e no final você vai estar ali pagando o teu celular em 300 mil vezes, que você nem terminou de pagar ele e ele já está obsoleto, já está lento, já está ruim. Isso quando alguém não rouba, isso quando não cai e não quebra, porque é sempre assim. O prazer do diabo é dar e depois tirar. Então ele dá com uma mão e tira com a outra e você fica ali só com a conta. Então quem ama o dinheiro, quem não ama a Deus, nunca vai estar satisfeito. Quem tem ambição de ficar rico, nunca terá tudo o que quer. Então se na tua cabeça você precisa ser maior que alguém, ter mais que alguém, Deus já está deixando claro. Você nunca vai estar satisfeito com nada do que você tem, você sempre vai achar que tem pouco, sempre vai achar que mais poderia mudar esse sentimento. Aqui é o problema. A ambição, o que ela fala? Não, eu acho que eu não estou satisfeito agora, sabe por quê? Porque eu não tenho muito. Então quando eu tiver 1 milhão eu vou estar 2, 3, 10, 20, 100... E assim sempre vai aumentando e a ilusão vai se retroalimentando, mas no final o sentimento é como se eu sentasse naquela mesa para comer e eu comesse e a fome ela não passasse. Não passasse. E você acha que com isso é apenas no dinheiro? É com tudo que nós amamos. É tudo que nós amamos, longe de Deus acontece isso. Se você tiver uma pessoa, aí você acha que não, eu preciso trocar a pessoa. Se você está com um trabalho, não, eu preciso trocar o trabalho. Se você tem algo, não, eu preciso trocar. É sempre a solução é o trocar, achando que o problema da insatisfação é a própria coisa, quando a insatisfação é a falta de Deus, é a falta de eu reconhecer a bênção, é a falta de eu olhar para o lado e falar, bom, da onde que eu vim? Olha, eu tenho muito mais, eu já passei tanta necessidade, eu tenho muito mais do que eu preciso. Enquanto eu não entendo o valor das coisas que eu não tenho nada. Isso também é ilusão. Isso é mais uma coisa que o diabo prometeu e não entregou. Quanto mais rica é a pessoa, mais bocas tem para alimentar. Se você já teve um negócio, se você tem um negócio, ou se você trabalha em algum negócio que começou pequenininho e vai crescendo, uma coisa que você vai perceber é que o número de funcionários vai aumentando e todo mês tem uma folha de pagamento. E todo mês tem responsabilidades, e um monte de família, e um monte de gente que depende daquilo. Talvez para a pessoa que esteja trabalhando, ela ache, poxa, mas eu ganho muito pouco, mas nós vivemos num país onde existem muitos encargos, existem muitos tributos, existem muitas responsabilidades, normas, burocracias, impostos, e não acaba não sobrando. Às vezes você pensa, nossa, mas está entrando tanto dinheiro, mas também está se gastando muito dinheiro. Sem contar toda a preocupação, sem contar que você não consegue descansar, que você não consegue se desligar. Então, tudo que nós vivemos longe do propósito de Deus acaba nos sacrificando no meio do processo. Essas pessoas que você vê gastando, se exibindo, elas não ganharam trabalhando não. Ou elas receberam de alguma forma ilícita, ou essas pessoas tiveram a sorte, entre aspas, como uma loteria, alguma coisa, ou pegaram a herança de alguém, porque trabalhando, quem trabalha sabe o suor de todo dia, não vai ficar ostentando. Então você sempre olha, se as pessoas que ficam esbanjando dinheiro, prometendo uma vida fácil, elas não trabalharam. Porque quem reconhece o valor da bênção de Deus não fica desperdiçando. Não fica ostentando, usa isso para um propósito que ele é muito maior do que a própria vida dessa pessoa.
E o que ela ganha com isso é apenas saber que é rica. Então, uma pessoa que tem muito dinheiro, o que ela ganha com isso? Ela sabe que ela é rica. Os outros sabem que essa pessoa é rica e só tem isso. Vai ter um sentimento sobrenatural sobre essa pessoa que ela fala: nossa, como eu sou um sucesso. Essa pessoa ela vai deixar de ter depressão, essa pessoa ela vai ajudar as pessoas, ela vai amar mais as outras pessoas. Não tem nada, não tem um superpoder e não tem uma vantagem. Não é um jogo onde nós estamos jogando, ao qual você atinge a carta da riqueza, vai te dar o poder nenhum. Porque você está amarrado naquilo. Aquilo vai consumir você. O trabalhador pode ter pouco ou muito para comer, mas pelo menos dorme bem à noite, porque ele não tem toda a preocupação que vem junto com as riquezas, que vem junto com as responsabilidades. Então olha que Deus ele está olhando e falou: cara, você está aí reclamando, seja por muito, seja pouco, você está deitando e está dormindo. A outra pessoa, ela não vai conseguir dormir. A outra pessoa, ela vai ficar preocupada, ela vai ficar pensando, ela vai ficar imaginando. E quando eu estou pensando ou preocupado, eu não estou servindo, eu não estou pensando em Deus, eu não estou pensando na palavra, porque quando Deus vem até mim através da oração, ele tranquiliza o meu coração. Então veja que os nossos sentimentos, ainda que eles não demonstrem os nossos pensamentos, eles falam muito sobre nós. As nossas palavras, e tudo aquilo que nós fazemos e tudo aquilo que nós olhamos. Porém, o rico se preocupa tanto com as coisas que possui, que nem consegue dormir. E você acha que ele escolhe fazer isso? Não escolhe. Mas hoje em dia nós sempre damos um jeitinho ou temos uma solução. Ou a pessoa ela vai beber, ou ela vai fumar uma droguinha, ou ela vai tomar um remédio, vai fazer. E assim nós vamos abafando a voz de Deus que está ali dizendo: olha, você continua vivendo uma ilusão, o caminho não está por aqui. Deixa eu ajudar você, vamos começar a fazer o certo do jeito certo, vamos modificar. Quer saber de Deus? Não. E o problema é que elas nunca vão conhecer o Senhor porque elas conhecem a religiosidade. Senta, levanta, sinarzinho da cruz, dá a paz pro irmão, e não sei o que, senta, levanta, ajoelha e só, e fica ali girando. E a maioria tá fisgado nisso. Quando vai no outro é prosperidade, é campanha de não sei o que, é terninho de um lado, é coisa do outro, e põe nos... Cara, e só fica nisso. Você não vê falar em nada que é espiritual, você não vê falar em batalha, você não vê falar em obediência, você não vê falar em renúncia, você não vê falar em salvação. Só se fala em vida dessa vida, só busca coisa dessas vidas e ninguém repreende. Eu acho que nós na verdade, somos as únicas pessoas que as pessoas pedem oração. Você não ora para mim? Não, eu não oro. Eu ensino como você tem comunhão com Deus, porque depois daqui você não precisa mais de mim. Nós não estamos aqui para criar dependência sobre nós, mas colocar responsabilidade sobre Deus. Ah, mas quer ver a alegria de um pastor? Você não ora, é claro, ô glória, ô bênção, sai girando e sapateia. Cara, eu não oro. Eu oro para mim. Se eu sentir que eu dou uma Bíblia, que eu vou orar por você, você não precisa nem ouvir o que eu estou falando. Não parte da nossa vontade, parte da vontade de Deus. Jesus passava perto das pessoas, as pessoas que queriam interagir com ele. Ele estava lá. O que você quer que eu te faça? Mas as pessoas tinham que vir também até ele. Ele estava lá. Não ficar só lá buscando. Tem temas que vocês veem que eu nem abordo. Eu não abordo porque eu sei que as pessoas elas vão confundir. Eu tenho visto nesse mundo esta coisa triste. Algumas pessoas economizam dinheiro e sofrem com isso. Vive apenas pelo dinheiro, vive apenas pelo sofrimento, vive apenas para falar, olha quanto eu tenho na minha conta. E não são felizes. Não são felizes porque acham que precisam de alguma coisa. Não são felizes porque creem que se o corpo fosse diferente, se a história fosse diferente. Meu amor, sem Deus nada vai ser diferente. Ainda que tudo fosse diferente, tudo seria igual. Porque o que você está sentindo falta é de Deus. É isso que você não entendeu. A ilusão, ela permanece. Enquanto nós não quebrarmos, todas as ilusões, elas vão permanecer. E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos passando por todos os ciclos das ilusões que são possíveis o diabo colocar na tua cabeça. Porque enquanto ele não tira tudo, você não percebe que você nunca teve nada. Se a gente continua lá em Eclesiastes 5, versículo 15, 17 e 19, a palavra do Senhor diz assim: como entramos nesse mundo,
assim também saímos, e isto é, sem nada. Apesar de todo o nosso trabalho, não podemos levar nada desta vida. Isso também é muito triste. Nós vamos embora deste mundo do mesmo jeito que viemos. Trabalhamos tanto, tentando pegar o vento. E o que é que ganhamos com isso? O que ganhamos é passar a vida na escuridão e na tristeza, preocupados, doentes e amargurados. Se Deus der a vocês riquezas e propriedades e deixar que as aproveite, fique contente com o que recebeu e com o seu trabalho. Isto é um presente de Deus. Quem está conversando conosco aqui? Salomão, e a continuação da carta do texto que nós estávamos lendo acima. Como entramos nesse mundo, assim também saímos. Isto é, sem nada. Ninguém vai levar nada daqui. Você não vai levar os seus amores, você não vai levar os seus sofrimentos, você não vai levar as suas preocupações. O mundo ele vai continuar acontecendo. Você acha que vai parar? Não vai parar. As coisas vão sempre se rearranjar, se readaptar. A música de hoje ela fala sobre isso, chama A Jornada. E o mais curioso que foi um dia que eu acordei, aliás, que eu tive um sonho e acordei assustado com o que eu tinha sonhado, que era sobre eu já não estar mais vivo. E como se você estivesse passando e observando e questionando, falou, bom, de tudo que eu conquistei, de tudo que eu fiz, eu não vou poder levar nada. E aí eu percebi que eu não tinha nada para levar, não tinha ninguém para me receber, não tinha nenhum tipo de certeza, não tinha nada. E é exatamente isso que você precisa perceber, que desse mundo você não vai levar nada. Nem a pessoa que você tem ciúme, nem o dinheiro que você ajuntou, nem o seu animal. Se você morrer, o seu animal ele vai ficar aqui para outra pessoa cuidar. Talvez não vá cuidar tão bem quanto você, não vai fazer os caprichos da forma que você imagina, porque é só um animal. E eu tenho que entender, né, que o apego sentimental, que a memória afetiva que eu tenho pelas coisas, outras pessoas não têm. Talvez toda a memória afetiva ela nasça no momento de dependência emocional. Então tudo aquilo que eu sou dependente emocionalmente, eu tenho uma memória afetiva muito maior que outras pessoas teriam. Por isso, quando uma pessoa ela morre, às vezes tem alguns objetos que outras pessoas olham e guardam como se aquilo fosse uma relíquia, que ela lembra da pessoa porque aquela pessoa ela era aficionada por aquilo. O tempo todo ela estava com aquilo, ela se gabava por aquilo. Chega na geração, a pessoa vai vender sem o menor apreço, pelo menor valor possível, porque ela quer o dinheiro para poder viver os seus sonhos. Então é individual a experiência de vida de cada um. Mas a satisfação, ela só vem de Deus. E você tem que parar e pensar, poxa, será que eu estou conquistando coisas que eu vou levar desse mundo ou não? Todos os dias eu acordo de madrugada para poder gravar um devocional que eu não ganho nenhum real. Não tem um tostão aqui, ninguém está pagando nada. E hoje nós temos músicas, louvado seja o Senhor. Podemos ajudar as pessoas, louvado seja o Senhor, sem ganhar nada. Nada para esse mundo, porque desse mundo nós não vamos levar nada. Mas eu tenho plena convicção e certeza que lá no céu, a nossa recompensa ela está guardada. Então, nós não fazemos isso pela recompensa. Se hoje nós fazemos é por amor a Deus, é por tratar Jesus como uma pessoa, como alguém da nossa família. Se o teu pai e a tua mãe te pede alguma coisa, ou se alguém que você gosta te pede alguma coisa, você faz com alegria aquilo, não com pesar. E se Deus coloca dentro do nosso coração que é pra gente amar, que é pra gente ajudar, que é pra gente levantar, que é pra gente acordar, nós vamos acordar com a maior alegria do mundo. Eu já vivi longe disso e eu não quero mais viver. Essa é a questão. Até quando você quer continuar se iludindo? Até quando você quer achar que vai ter alguma coisa no final? Não vai ter nada. Não vai ter nada. Apesar de todo o nosso trabalho, não podemos levar nada dessa vida. Nada. Nada, nada, nada. E você acha que talvez você vai trabalhar, porque se você trabalhar, você vai poder pagar um plano de saúde, vai poder comprar os melhores remédios, pagar os melhores tratamentos. Se isso está acontecendo é porque tem alguma coisa negativa somatizando. E se está somatizando, não adianta. Enquanto você não para de somatizar,
as consequências não param. Dou um exemplo por mim. A depressão sarou quando? Quando Jesus entrou na minha vida. Por quê? Porque a batalha espiritual ela começou a ser vencida. Porque eu comecei a entender o mal que eu fazia e o mal que estava em mim, os pensamentos que estavam errados. E a dor de estômago, para onde foi? Não existe mais. E a insônia, eu não dormia, eu trabalhava à noite. Eu já contei isso para vocês, eu vivia à noite. Vivia à noite, porque eu não conseguia dormir. Você vê que a palavra fala, não vai dormir, não dorme, beleza. Só que eu não ficava dando jeitinho de tomar um remédio, tomar um negócio, tentar viver como se fosse um normal. Não dá pra você ser gente normal. Não dá. E eu não tô desprezando que não existam. Cara, existe tudo. Só que eu falo pra você, Jesus, ele resolve. Você quer continuar o tratamento? Faz quanto tempo que você tá se tratando? Tá passando? Não tá? O meu 2 anos sarou. E eu nem sabia, entre aspas, que Jesus poderia fazer isso por mim. Eu fui descobrindo em cada palavra, em cada poesia. E é por isso que nós temos uma riqueza de músicas tão grande hoje. Porque tudo foi escrito lá atrás. A forma que eu aliviava os meus sentimentos era escrevendo. Mas quando Jesus ele participou dos meus pensamentos, as minhas palavras elas mudaram. E o que mudou o teu coração? É aonde está a tua história? Essa é a questão. Qual é o teu legado? É só o trabalho? Não vamos levar nada disso. E isso também é muito triste. Nós vamos embora deste mundo do mesmo jeito que viemos. E olha como Salomão ele está apegado ao reino. Na palavra fala que ele foi o mais rico, que ele teve mais cabra, que ele teve castelo, que ele teve mais mulheres, que ele teve tudo. E no final o que ele levou disso? Não levou nada, deixou para alguém. E ele fica amargurado quando ele pensa que alguém não tão sábio quanto ele, né? Porque, nossa, como eu fui sábio. Eu acho que entre ser sábio e ser obediente, é melhor ser obediente. É melhor ser um tolo que obedece a Deus do que um esperto, né? Que o tempo todo fica dando jeitinho. Trabalhamos tanto para pegar o vento. O que ele está falando? O que seria o vento? O que é o vento? É uma coisa que vai para um lugar e vai para outro. Trabalhamos sem um propósito, sem Deus, apenas por vaidade, apenas falar, olha como eu sou rico, olha como a minha empresa é maior. Dá para entender? Não dá para entender. O tempo que é gasto, tudo que é inventado, essa hierarquia, reunião. Cara, não podia ser tudo muito mais simples? Tem necessidade de ser assim? Quanto maior a empresa, mais desperdício se tem. Mais injustiça se faz, mais se trabalha por aquilo que não é necessário. Foi criada uma hierarquia que as pessoas seguem como se aquilo fosse uma religião, como se não tivesse outras formas de chegar no mesmo resultado. E existe. Esse é o problema. Existe outra forma, existe outro lugar, existe outro jeito. Existe. E eu preciso entender que essas coisas, elas existem. Senão eu fico fisgado achando que não, se não for do jeito que a faculdade ensina, se não for... Cara, isso é tudo loucura. Deus ele vai capacitar a fazer do jeito que tiver que ser feito, com estudo, sem estudo, sendo ou não sendo, pouco importa. O que ganhamos... Olha o resultado de buscar prosperidade sem Deus, da mesma forma que se você buscar amor sem Deus e qualquer coisa nessa vida sem Deus. O que ganhamos é passar a vida na escuridão e na tristeza. Quem está concluindo para você isso é um rei muito rico, com muitos relacionamentos, com muitas terras, com súditos, com castelo e com tudo. Olha a conclusão que ele chegou. O que ganhamos é passar a vida na escuridão e na tristeza. Preocupados, doentes e amargurados. Veja que aquilo que se conquista sem Deus se torna um fardo. Tudo que nós conquistamos sem Deus vai pesar dentro de nós e vai cobrar um preço muito caro. Porque ainda de ter tudo, de ter muito, não vai ter satisfação. Você vai olhar, é como se você tivesse comido uma vida inteira e a fome nunca tivesse passado. E aí você já nem mais sabe se aquela fome, ela pode passar ou não. Não vai levar nada. Não vai levar nada. E eu percebi isso desde quando? Mais ou menos que eu tenho gravado os devocionais. Desde 2022. Nós estamos acho que no 1655. Eu continuo insistindo que eu vou levar alguma coisa. Eu vou levar. Então o tempo eu tenho gasto naquilo que me traz coisas para esse mundo? Não.
eu tenho gasto naquilo que me leva para mais perto de Deus, que me coloca dentro da vontade de Deus. E aí vem a pergunta, às vezes você fala com uma pessoa, poxa, mas você tem que ouvir, tem que ler a Bíblia. Ah, eu não tenho tempo. Vai levar o que daqui? Não vai levar nada. Vai ganhar o que com esse gastar tempo? Escuridão, tristeza, preocupação, doente e amargurado. Será que essa não é a sua vida? É a distância de Deus. Se Deus der a você riquezas e propriedades e deixar que as aproveite, é sinal que veio de Deus. Porque você pode ter riqueza e propriedades, mas foi o diabo que deu. Aí você aproveita? Não aproveita nada. O que acontece? Vai ter amargura, vai ter preocupação, vai ficar doente e vai ter escuridão. Fique contente com o que recebeu e com o seu trabalho. Então eu me sinto satisfeito e eu sei que é o quê? Isto é um presente de Deus. Sem Deus eu vou poder sentir essas coisas? Não. Sem Deus é só vaidade. Sem Deus é só achar que, sei lá, só loucura. Loucura, loucura e loucura. É loucura, loucura, loucura. É loucura. Cada vez mais que eu vivo, cada vez mais que eu conheço a palavra, mais eu vejo que as pessoas elas não sabem nada. Que as pessoas elas pensam que sabem, que elas estão em ilusão, que elas estão fisgadas, que elas estão imaginando. Quando eu começo a ouvir as pessoas e começo a comparar com o que Deus ensina na palavra, e a pessoa fala com tanta certeza e tanta convicção, que ela chora, que ela berra, que ela xinga, que ela grita, e acha que viver é isso. A vida não é ter alguém, a vida não é casar, a vida não é ter filho, a vida não é trabalhar, a vida não é nada. A vida verdadeira é seguir a Jesus Cristo. Sem Jesus, você esquece, não tem satisfação. Se não tem satisfação, você vai comer, você vai se preocupar, você vai ficar doente, você vai ficar amargurado e vai viver na escuridão. Fim. Fim. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o teu coração. Presta atenção na letra das músicas. No meio das músicas tem a palavra de Deus. Você vê que eu vou lendo as palavras e você encontra nas músicas. E as músicas elas deveriam servir para isso. Para quando eu ler a Bíblia eu reconhecer como se eu já tivesse ouvido algo. Mas hoje a maior parte das músicas também só canta loucura. Colocam um Jesus de uma forma que biblicamente você não consegue conhecer ele daquele jeito. Sempre tudo muito raso e muito superficial. Mas para quem não conhece a Deus, qualquer coisa que se vende acha que é Jesus. Por isso que a vida não muda. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.